Gravação iniciada, presidente. Voltamos à sessão dessa tarde de quarta-feira, voltando com dois itens que vai haver sustentação oral. Relatoria da conselheira Júnia, contribuinte é o mesmo, 3M do Brasil. Os processos estão listados nos itens 185 e 186. Vou solicitar a presença da doutora Liliane aqui na sala para fazer a sustentação oral. Marco Antônio, por favor, providencie. Ok, presidente, para a apresentação dele. Itens 185 e 186 da pauta, doutora Liliane Montanha. E o processo será julgado agora. Por favor, a comissão de final do Estado. Itens 185 e 186 da pauta. Levando. Liliane. Ei. É só um pouquinho pagando. Guardar a presença. Já chamou? Convoquei agora. Perfeito. Júnior, o processo é seu, já disponibilizou, né? Júnior? Está sem microfone. Desculpa. Já está na base. Ok. São as questões... Espera um pouquinho só, Júnior. Doutora, boa tarde, está me ouvindo? Boa tarde, presidente, estou ouvindo claramente. Os senhores me escutam? Perfeitamente. Doutora, nós vamos então julgar o processo que a senhora é patrona aí do contribuinte 3M do Brasil, são os itens 185 e 186 da pauta, e a relatoria da conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio. Então, a Júnia vai fazer um breve relato, a senhora tem o tempo regimental para sua sustentação e nós vamos fazer o julgamento, ok? Ok, obrigada. Então tá. É um despacho decisório, eu vou fazer bem resumido, porque vai ter sustentação oral. Deixa eu fazer uma interrupção em você aqui. Você vai julgar, os dois processos têm a mesma formatação? A mesma questão. São períodos diferentes, mas a discussão é basicamente a mesma. Ok. É de CSE, e, na verdade, foi indeferido o despacho decisório eletrônico, se não me engano, e porque não haveria o crédito, né? Isso relativo ao exercício de 2007. A recorrente, ela alega que era um erro, na verdade, que houve um erro, só que, por um lapso, ela não retificou a DCTF, embora constasse isso da DIPJ, tá? E aí ela requer, então, um provimento com base nesses documentos, que era o DAF, a DIPJ, e basicamente eram esses os documentos. A DRJ negou o provimento, porque entendeu que não havia comprovação do erro, tá? Que não estaria acompanhado, inclusive, dos documentos contábeis que comprovasse o erro, além do fato de que a DCTF não tinha sido retificada anteriormente, né? Cientificada, a contribuinte apresentou recurso voluntário e ela basicamente reitera os fundamentos que ela já tinha suscitado em relação ao erro, alega uma preliminar de nulidade, em razão do que ela coloca que ser falta de análise de documentos, e requer também a juntada em fase recursal do livro diário, folha 119, 121, demonstração de resultados, folha 122, DAF, folha 123, 24, e razão, folha 125. Acho que é o suficiente, presidente. Perfeito. Então, doutora Liliane, a senhora tem o tempo regimental para a defesa. Muito obrigada a todos. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde, senhora relatora, senhor presidente. Inicialmente, eu quero agradecer, porque quem ia fazer a sustentação oral era uma colega minha de São Paulo, e todos sabem, nesse momento de pandemia, deu um problema, ela não conseguiu entrar na sessão, e, enfim, eu tô ajudando ela nesse caso. Então, eu agradeço o entendimento dos senhores por esse problema e passo a minha sustentação oral. Eu vou dividir em dois casos, porque embora eles sejam
bastante semelhantes, apenas para esclarecer os pontos da documentação e porque o segundo caso, o caso 186, tem uma peculiaridade e tem um caso que foi julgado de forma idêntica de RPJ. Então, vou começar a minha sustentação pelo caso 185 da pauta, que é o de final 2009-86. Esse caso é proveniente de uma apuração de lucro real. E o que aconteceu? Trata-se realmente de pagamento a maior de contribuição social sobre o lucro líquido por o recolhimento de estimativa no ano calendário de 2006. O que aconteceu? A base de cálculo do tributo apurado, ele girava em torno de um pouco mais de 2 milhões, sendo que a base correta era 1.900.000 alguma coisa. E por isso a empresa identificou que houve um pagamento a maior via DARF. E no seu entendimento, quando ela fez a retificação tanto da sua DIPJ e da sua DCTF, e depois fez o pedido de compensação do crédito, só que a recorrente entende que houve um descasamento de informações por parte da delegacia, por ter sido de despacho eletrônico, enfim. E houve esse descasamento de informações e que não se verificou a retificação dos documentos apresentados pela recorrente. E dessa forma, a homologação não foi realizada, a homologação da compensação não foi realizada. A recorrente, como bem relatado pela conselheira, ela ampliou a documentação, sim, até por conta do princípio da verdade material que rege esse processo administrativo fiscal. Ela juntou outros documentos que comprovam a liquidez do seu crédito e que comprovam, sim, que ela tinha o direito totalmente de ter o seu pedido de compensação homologado. Nesse caso, ela juntou aos autos a DRE, DARF, que informa que o pagamento realmente foi a maior, o cálculo correto da contribuição social. Tudo isso os senhores encontram, isso pode ser encontrado nos documentos 3, documentos 4, 5, 6 do recurso voluntário. E por conta desses documentos, a recorrente está convicta do seu crédito, pede-se a homologação do seu pedido de compensação e que, se for o caso, que essa turma converta o julgamento em diligência para que seja comprovado toda a licitude e boa-fé da recorrente com esses documentos. Passando, então, ao item 186 da pauta, o caso é muito semelhante, porém, ele é proveniente de uma apuração de lucro presumido, mas também que a recorrente fez o pedido de compensação, tendo em vista um recolhimento a maior de contribuição social sobre o lucro. Nesse caso específico, a recorrente pede licença para fazer referência ao julgamento dessa quarta Câmara, porém de outra da primeira turma, em que o caso é totalmente idêntico, mesmo fato gerador, tudo idêntico, só que o outro caso é de imposto de renda, de RPJ, e esse de CCLL. E no outro caso, que foi a mesma coisa, a mesma postura adotada pela recorrente com os documentos juntados, a turma entendeu, eu peço vênia, apenas para ler um pedacinho da ementa, que diz o seguinte: compensação de pagamento a maior, crédito comprovado em DIPJ, princípios da verdade material e informalidade, possibilidade. Comprovado mediante documentação e informações da DIPJ da empresa apresentada antes do envio da Perdecomp, que os valores de apuração de RPJ e CSLL foram recolhidos em montante superior ao efetivamente devido, há de se reconhecer a existência dos créditos e homologadas compensações. E tudo isso em razão do princípio da verdade material e informalidade. Esse é o acórdão 1401.003.141. A recorrente entende que trata-se de turmas diferentes, mas apenas para demonstrar que essa matéria,
especificamente esse caso, o 186, a parte de RPJ foi julgado, e com a análise dos documentos e pelo princípio da verdade material, a compensação da recorrente foi homologada. Então, a minha sustentação é breve, eu espero que tenha sido claro, mas que, se não tiver sido, eu fico aqui à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento e agradeço desde já a oportunidade. Obrigada. Obrigado, doutora. Júnior, voto, por favor. Ok. Bom, vamos voltar aqui. Preliminar. Nulidade da decisão recorrida em face da ausência de análise de documentos. Preliminarmente, alega recorrente nulidade da decisão recorrida, uma vez que os documentos por ela juntados à manifestação de inconformidade não teriam sido objeto de análise. Incorretas as alegações da recorrente. Isso porque, como se verifica pelo trecho da decisão recorrida por ela própria transcrito, não é possível afirmar que a referida decisão não analisou as provas apresentadas. O que se constata é que ela considerou as referidas provas insuficientes em face da ausência dos respectivos documentos contábeis, confiras. Aspas. Nesse prisma, os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da base de cálculo da CSL são elementos indispensáveis para que se comprove a certeza e liquidez do direito creditório aqui pleiteado. Inclusive, por se tratar de contribuinte sujeito a regime de apuração do imposto com base no lucro real, essa deveria, ao fim de cada período de incidência do imposto, apurar o lucro líquido do exercício mediante elaboração com observância das disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, das demonstrações de resultado do exercício, da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, que serão transcritos no livro de apuração de lucro real, LALU. Nesse contexto, o contribuinte deveria trazer provas lastreadas em lançamentos contábeis. Dentre essas, destacam-se registros contábeis de conta do ativo, da CSL, a recuperar, expressão deste direito em balanço e balancetes, livros diário, razão e LALU, tudo de forma a ratificar o indébito pleiteado. No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou qualquer documentação com essa intenção, limitando-se tão somente a apresentar DAF, DIPJ e a declaração retificadora da DCTF, na qual se destaca um novo valor declarado. O que ocorreu, portanto, foi a valoração das provas por parte da autoridade julgadora de primeira instância, a qual entendeu que elas eram insuficientes à comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Em face do exposto, rejeita a alegação de nulidade. Mérito. A discussão dos autos versa sobre a possibilidade de reforma em sede de manifestação de inconformidade do despacho decisório que não homologa a DECOMP quando há apresentação pelo contribuinte de DCTF retificadora transmitida após o despacho decisório. Com efeito, foi essa a fundamentação utilizada pela decisão recorrida, conforme se verifica pelos trechos abaixo transcritos. De posse das informações evidenciadas pelo próprio manifestante em sua DCTF, a decisão administrativa certificou razões que ensejaram não homologar a compensação declarada, frente à caracterização da inexistência de disponibilidade em relação ao pagamento da DECOMP, por quanto restou configurada sua vinculação integral com o débito confessado em DCTF. O contribuinte, em data anterior ao despacho decisório, retificou a DCTF do período de modo a delinear o crédito pleiteado, portanto, pretende que o indébito se exteriorize tão somente com os dados declarados em sua DCTF. Malgrado o intento do contribuinte, cabe assinalar que o reconhecimento do direito creditório exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou maior de tributo, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de modo a se reconhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado. Por regra, a escrituração contábil e fiscal mantida, com observando das normas e disposições legais, faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis. Neste prisma, os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da base de cálculo são elementos indispensáveis para que se comprove a certeza e liquidez do crédito aqui pleiteado. Inclusive, por se tratar de... Aí, aquela trecho que eu já tinha colocado lá na preliminar.
que ela deveria trazer as provas e quais as provas ela indica claramente. Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita, para convalidar o recolhimento efetuado de uma série de atos do sujeito passivo, e a partir dessa documentação, o tributo devido recolher o correspondente valor, a restituição também almeja para materializar o indébito atividade semelhante. A decisão recorrida entendeu que o contribuinte não teria direito, uma vez que, além da DCTF retificadora, o contribuinte não teria se desincumbido de comprovar o erro contido na declaração original. O contribuinte, por sua vez, alega que, ao contrário do afirmado pelo acordo, além de transmitir a DCTF retificadora, juntou a correspondente DPJ, a qual comprova a correção do valor constante da DCTF. De todo modo, promoveu a juntada em fase recursal dos livros diário, razão e da DRE para a comprovação do erro alegado. Dessa forma, a questão a ser analisada é a seguinte: a existência da DIPJ anterior ao despacho decisório é prova suficiente para demonstrar a existência do crédito? Entendo que sim, e para tanto remeto às razões expostas pela conselheira Adeli Pereira Bessa, quando do julgamento do acórdão 1402-003-835, as quais adoto como razão de decidir. E aí eu transcrevo, precisa ler o julgamento da Adeli? Não, né? Vocês já sabem. Não precisa. Então, eu adoto a posição da Adeli, que entende que, no caso da IPJ, seria insuficiente, verifique-se, assim, que a existência da DIPJ é elemento de prova suficiente para o reconhecimento do crédito. Em face do exposto, rejeita preliminar e no mérito do provimento ao recurso. Manifestações? É antiga aqui na nossa turma, né? Só para... Acho que só eu que adoto o posicionamento dele, né? O Caio adotava. A Câmara Superior andou mudando essa posição, Júnior, porque a Câmara Superior estava contra a posição da Ideli, né? Não, você sabe que eu não vi? Eu adoro. Porque... Eu estava pesquisando aqui, eu encontrei decisões agora de 18, 19, tudo contra a Ideli. É unânime. Unânime, assim, menos ela e o Caio. Provavelmente o Caio, né? Então, na realidade, isso aí começou lá com o Gerson, outros, e aí, mas o pessoal é um ou outro conselheiro dos contribuintes da Câmara Superior que adota essa posição também, né? Iago, eu até queria uma opinião sua, já que você tem muita experiência também na fiscalização, né? Você acha que é factível fazer esse cotejamento da DIPJ e da DCTF, ou você acha que é imprescindível que... Peraí, você está trazendo a posição do conselheiro? Peraí, acho que agora ele tem que se manifestar. Ela é só curiosa sobre para entender. Não, é porque eu não trabalhei na fiscalização. O que eu estou perguntando para ele é o seguinte: na fiscalização, a análise dos livros, razão, diário, né, para verificar se realmente a contabilidade foi feita corretamente, ela é imprescindível? Ou o simples cotejo da DIPJ e da DCTF seria suficiente para fazer a validação desses dados? Porque até o momento a gente tem entendido, quando o contribuinte traz os documentos, devolver para a origem para fazer, né, a diligência. Mas a Edeli, a Júnia, o Caio, tem outros conselheiros que entendem que essa análise não seria necessária, porque o cotejo das duas declarações, ela seria suficiente para dar provimento. E aí, a minha pergunta é para quem realmente trabalhou e teve uma posição relevante na fiscalização. Vocês também têm? Só tem um detalhe, o Marco e o Evandro também somos egressos da fiscalização. Só, Paula, antes do Iago falar, eu só queria retirar um ponto da tua pergunta que tu induziu. Não é duas declarações. O fato de estar errado na DCTF que gerou o problema. Então, o problema aqui é se nós aceitaríamos só a DIPJ, tá? Mas eu acho que ele retificou a DCTF posteriormente. Posteriormente, aí... Tá, mas... Esse é o ponto, né? Ele corrigiu, né? E só deixar mais uma coisa antes do Iago se manifestar. No meu ponto de vista, e do Marco e do Evandro também, DIPJ e DCTF são
formulários, entre aspas, né, Diferentes. elaborados e transmitidos à exclusiva responsabilidade do contribuinte. O fisco não tem nenhuma ingerência nisso. É dele se manifestando. Quer dizer, aceitar do lado só o que está informado, eu não concordo. Você sabe meu ponto de vista. DPJ, para mim, é meramente informativo. Bom, tudo bem, Iago. Está aí a pergunta, se você quiser se manifestar. Não, na verdade, o que a Paula pergunta, eu que ia perguntar para o colegiado se vocês se limitavam à questão da DPJ. De jeito nenhum. Quando se faz o cruzamento eletrônico, né, e cada vez mais vai se fazer isso dentro da Receita para cotejar o cumprimento da obrigação principal, né, através da CPF e DPJ, o cruzamento antigo, quando há dúvida, necessariamente a fiscalização tem que olhar para os registros, sobretudo razão, né, que é uma verificação mais direta. Né. Então, assim, olhar só para a DPJ, assim, ontem nós discutimos algo semelhante sobre isso, né, e parece, assim, que quando há uma dúvida relevante sobre a materialidade do crédito, ficar só com a DPJ seria um pouco fraco, né? Então eu me surpreende, mas eu entendo que a Ideli falou aqui no voto dela, que ela está dizendo o seguinte, ó, quando você faz uma análise eletrônica de DECOM, o sistema, se ele tivesse corrigido a DPJ, em algumas situações a gente tem feito esse cruzamento e identifica esse erro do não preenchimento do CTF e consegue superar essa dificuldade. Então, o que ela está dizendo nas entrelinhas aí, que eu entendi, lendo a citação que a Júlia fez, foi o seguinte, olha, se ela tivesse corrigido o DPJ, teria uma verossimilhança do que o crédito existe, né? Por essa razão. Agora, quando a gente está diante de uma discussão que aí envolve o probatório, eu acho que é mais prudente mesmo olhar o razão. Que é os casos que eu tinha visto também na Câmara Superior também. Não sei se ficou Muito bem. claro. Ficou claro, sim. Alguém mais quer se manifestar? Evandro, quer falar? Não, a posição já é conhecida. Quero ver o dia que aparecer um auto de infração aqui lançado com base na DIPJ, vocês nunca julgaram isso, que não passa nem da DRJ. Aí não pode, né? Bom, a minha pergunta era, a minha posição todo mundo já sabe, a gente normalmente encaminha, né, quando o contribuinte traz os livros, para fazer a diligência e fazer a verificação. E a minha posição é mais avançada do que a sua ainda, quando o contribuinte, eu conto até o Marco e o Evandro, que são os, fazendo também agora o Iago. Quando o contribuinte traz os livros, eu olho o livro. E dificilmente eu volto lá para a unidade. Nós vimos ontem aqui, né? Se era para decidir já no voto aqui, eu mandar para a unidade. Né? Eu já vou aqui, já faço uma auditoria aqui quando é possível. Muitas vezes volta lá na unidade e tal. Então, quando o contribuinte tem essa condição de trazer as informações, claro, é relevante. Agora, só de IPJ, sinceramente, não dá. A questão toda aqui é que a lei é aquela velha discussão, né? O contribuinte, quando preenche a DIPJ, ele está preenchendo uma confissão de dívida, que é automaticamente executável. Não, a IPJ não, é CTF. E a já DIPJ ela é meramente informativa. O que pode acontecer? Não estou dizendo que é a questão dos autos. O contribuinte pode, num lapso temporal de 4 anos, por exemplo, na iminência de uma decadência, retificar a DIPJ, entregar um PERDECOMP, tá? Sem expor ao risco de retificar a DCTF e fazer esse pedido. E ela ser validado se fosse utilizado só da IPJ. E ele pode preencher da IPJ ao colocar até 0, e às vezes não tem quase nenhum ônus, diferente da CTF. Eu queria só deixar claro, Marco, que a minha pergunta foi quando há uma DCTF retificadora, tá? E aí, nesse caso... Mas a DCTF retificadora, Paula, tu está levantando aí na tua pergunta, é pós-despacho decisório. Mesmo pós-despacho, mas pós-despacho ela aceita já, né? Tem até parecer em instrução da Receita que é possível a apresentação de DCTF retificadora depois do despacho decisório. Sim, então, tem. Agora, tudo, eu concordo, tem sim. Agora, o problema todo que eu vejo é muito simples. Para mim é muito simples. Me traga a escrituração que eu olho. Eu audito aqui, na minha casa, eu faço auditoria aqui. É só isso. Agora, DIPJ, o contribuinte preenche do jeito que quer, do jeito como o Marco acabou de falar. Quantos fazem tudo com 0000 para depois retificar? Não dá, né? Bom, só para atualizar vocês, os senhores e os colegas, né? Desde 2014 a gente acabou com a DPJ. Né? Nem tem mais, né? Na verdade, mais, justamente porque a gente trocou por uma escrituração, já é para PCF, né? Perfeito, uma coisa mais...
ela já é uma replicação da própria escrituração societária, que ela com os ajustes já. Uma espécie de ela-lua seria, né? Exatamente isso. Bom, a DIPJ serviu como no momento, hoje já não serve mais. Outra proposta da Júnia, então, é dar provimento dos dois processos, né, Júnia, iguais, né? Sim. Marco Rogério. Os motivos já consabidos no colegiados e discutidos anteriormente, presidente, eu, muito respeitosamente, eu entendo a posição da Júlia, mas eu ouso divergir para converter, considerando que o contribuinte trouxe os livros, eu olhei aqui a peça recursal dele, tá? A DRJ suscitou a questão da necessidade da comprovação contábil e ou fiscal, e ele trouxe algumas informações contábeis e fiscais, então a minha divergência é em converter em diligência. Pagano. Proposta da Júnia é provimento do Marco, você está sem microfone, do Marco Catal, que veio aí, e converter em diligência, não é negar provimento. Não, eu vou meu entendimento eu pacifiquei meu entendimento no sentido de que tem que converter a diligência, né? Tem que ser analisados os documentos contábeis fiscais, apenas a DIPJ por si só não tem um grande valor como os outros documentos, tem valor informativo. Eu vou com a divergência. Evandro. Com a divergência. Iágaro. Com a divergência. Paula. Eu também tenho entendimento firmado de que a gente normalmente encaminha para diligência. Eu vou até depois me debruçar mais sobre esse assunto e entender melhor quando há DCTF retificadora. Mas, no momento, eu vou manter uma coerência com os outros posicionamentos que eu já tive e votar pela conversão em diligência. Então, com a divergência. Você vai com a divergência, então? Isso, para converter em diligência. Tá, e Luciano? Com a divergência, presidente. Também vou. Marco Rogério, embora o senhor fique um pouco bravo comigo, eu vou dar esse voto vencedor para você. Só dois. São dois, Ctrl+C e Ctrl+V. Depois, tá? Obrigado, doutora. Eu agradeço, boa sessão a todos. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Continuando. Item. Júnior, é contigo mesmo. Eita! Oi, desculpa. Quem falou? Se quiser, vamos lá. dois votos também, viu? Não entendi, desculpa. Se quiser, eu posso fazer esses 2 votos, mas não faço questão nenhuma, tá? Mas posso fazer. Não, você faz o próximo, deixa o Marco fazer isso, que eu já marquei até na nota aqui. Tá Deixa eu bom? só anotar aqui, só um minutinho. A gente pegou o 183, né? Um de cada vez, que é, Júnior? Nossa, só para eu achar aqui, porque meu negócio fechou. É o 183, esse que nós julgamos? Não, né? Não. 184. 186. 186, desculpa. 186. Agora continua com você, é o item 190. L. Antunes. Vamos lá. Tá aí já. Júnior, relato e voto. L. Antunes? Ah, tá. Ok, é o 190, né? Esse aqui, presidente, também é simples federal, e a discussão é receita bruta, a mesma coisa daqueles que nós já analisamos. A alegação é de que o processo onde houve o lançamento da omissão de receita ainda não tinha sido definitivamente julgado, mas já, na verdade, e eu conferi, o processo já foi objeto de julgamento no CARF, até um tempo. Então, eu concluo que, como a infração da omissão de receita foi mantida nos autos do processo 2010-19, não resta dúvida de que a recorrente ultrapassou o limite da receita bruta prevista em lei, devendo ser mantida a sua exclusão do simples. Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Propôs a relatora negar provimento. Acho que uma necessidade de maiores discussões. Quem quiser se manifestar, manifeste no momento de votar. Então, Marco. É o item 190, né? Isso. Tá. Acompanhe. Pagano. Acompanhe. Evandro. Acompanho. Iágaro. Acompanhe. Eu Paula está acompanho congelando também. aí. Não, eu acho que o senhor está congelado. Paula congelou. Não, o Ciclone, acho que é você que está me congelando. Eu acho que é você que está congelado, Eu, de qualquer forma, acompanho.
Acompanha. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ah, ok. Luciano? Acompanha, presidente. Tá bom. Por unanimidade, negado provimento, prosseguindo. Item 191. Ainda com a Júnior, novo CEP. Deixa eu só ver se os dois são a mesma coisa. São dois processos do mesmo contribuinte. Peraí, são o mesmo contribuinte. O primeiro é Simples Nacional, porque é um calendário 2007. É a mesma coisa, a questão da receita bruta, também com decisão do CAF, e eu, então, uma vez que o CAF já decidiu, definitivamente, pela manutenção da omissão de receita, eu estou negando provimento. Esse é o... Mentira, eu abri o 191, desculpa, tá? O Júnior. Não, tá certo, esse é o 191. Tá, o 191 e o 192 é o mesmo contribuinte, mas é a mesma... Sim, deixa eu ver se são a mesma, se é a mesma coisa, só um minutinho. Sim. Também é a ultrapassagem de exclusão do simples. Agora é engraçado, deixa eu ver aqui no relatório, porque... Mas eu tô achando estranho, porque são processos de números bem próximos e dois... Pois é, mas quer ver? Isso, Ciccone, é simples nacional e o outro, pelo menos pelo que eu estou lendo aqui no relatório, que é esse simples federal. E ambos são de 2007, que é o primeiro trimestre e o segundo trimestre diferentes. Isso. Os períodos são diferentes. Semestre, né? É que ambos os processos são de exclusão para 2007. Aí um é simples federal e o outro é nacional. O outro é simples nacional. Então, aí eu quero aproveitar esse momento aí para mostrar como as coisas... Claro que isso não não atrapalha especificamente nada, não é motivo de maiores problemas aqui para a gente, mas fica uma coisa estranha, porque é que me chamou a atenção pelo número do processo, mesmo ano, os números são bem próximos, um é 565 e 569, e as alegações, o código de alegação está exatamente o mesmo, só que um é simples nacional, outro é simples federal, né? Foi erro meu. Com certeza o código não seria o mesmo. Aí vai depois para alimentar o sistema lá do CARF. Tá. Eu vou prestar desculpa. Presidente, gostaria de pedir atenção nisso. Presidente, eu já tive essa cautela de olhar com mais calma essa questão e tem muitos códigos de alegação lá que para o simples nacional e federal é o mesmo. O caso dependendo do que você coloca, né? Eu acho que essa da receita bruta, por exemplo, não tem distinção, mas eu vou verificar. Eu já tive essa cautela de distinguir sempre bem o que é federal e nacional, mas eu já tive algumas situações lá que só encontra o simples, está genérico no código de alegações. Até te explicar aqui, não estou querendo justificar, eventualmente pode ter sido erro, mas quando eu faço a planilha, eu jogo, ao invés de ser naquela planilha do Excel, eu coloco naquela tabela de alegações lá da internet. Normalmente eu coloco simples, nacional, receita bruta, por exemplo. E aí me dá o primeiro código para aparecer. Mas pode ter sido erro, vou conferir. O que pode ter acontecido aqui, Júnior, é que você, quando colocou no 999, que outros devem ter puxado tudo uma coisa só, né? É o genérico, né? Mas tudo bem, vamos em frente. Então, aqui foi... Negar provimento também. Ok, os dois. Evandro, é seu agora, 193. W. Martins. Acho que você não colheu os votos, não. Desculpa. Não colheu nenhum dos dois. Então, vamos lá. Marco, foto. Os dois acompanham a relatora negando provimento. Antes de continuar, depois só me diz qual dos dois é o simples federal aqui para mim. O 191 é simples nacional, o 192 é simples federal. O de baixo é federal, tá? Ok, só para anotar. Marco acompanha o relator. Pagano. Com o relator, presidente. Evandro. Com o relator. Iágaro. Com o relator. Paula. Relator. Luciano. Acompanho, presidente. Ok, também, unânime. Item 193, Evandro. W. Martins. Item 93, W. Martins. Trata-se de exclusão
né, do Simples Nacional. Deixa eu ver aqui. O débito com exigibilidade não suspensa. A manifestação foi julgada procedente, né? Que o contribuinte não saneou as pendências no prazo regulamentar. Vamos para o voto, né? Então, o cerne da questão discutida nos autos refere-se aos débitos inscritos da PGFN, que motivaram o indeferimento pela opção do regime Simples Nacional. A recorrente sustenta que pagou e parcelou os referidos débitos tempestivamente, ou seja, antes de 6 de fevereiro de 2015, enquanto que na decisão recorrida entendeu-se que havia valores residuais que impediam a opção pelo Simples Nacional. A recorrente alega que regularizou tempestivamente as pendências, né? Em relação à pendência com a PGFN, afirma que os débitos foram pagos e parcelados dentro do prazo permitido para regularização. São essas as pendências na PGFN que estão reproduzidas aí. E a RPJ Contribuição Social, né? As informações prestadas pelo contribuinte foram objeto de análise nos processos administrativos, final 2014, 79 e 2014, 13. Tendo os mesmos encaminhados à PGFN para fins de alteração da inscrição em dívida ativa, tendo em vista a existência de saldo remanescente após a alocação dos pagamentos, conforme relatório fiscal a seguir reproduzido. Tem um relatório fiscal aqui, eu reproduzo, né, e abaixo eu mostro aqui nesses demonstrados que houve saldo devedor remanescente após a alocação nos pagamentos. Observe que no dia 21 de fevereiro de 2017 ainda permaneciam débitos residuais para inscrição em dívida ativa, que foram motivo para o indeferimento da opção do contribuinte pelo regime do Simples Nacional, né? Houve uma confusão aqui, mas eu acompanhei isso bem no processo, que na cobrança da dívida, lá na fase judicial, eles não levaram em consideração esses resíduos, ou seja, eles estavam cobrando tudo, né? Mas isso parece, pelo que eu acompanhei dos processos ali da dívida ativa, ele foi corrigido e está sendo cobrado esse resíduo. Então, por causa desse resíduo, eu estou negando o provimento ao recurso e mantendo a exclusão do Simples Nacional. Simples Nacional. Marco. Acompanho. Pagano. Não teve pagamento, não teve nada aí, né, Evandro? Teve, mas não foi suficiente para cobrir o débito em dívida ativa. Acompanha E é termo de deferimento, eu peço desculpa, eu faço a correção. É termo de deferimento pela opção do Simples Nacional, não foi termo de exclusão, não. Mas não cobriu o valor total, né? Não cobriu. Culpa o relator. Júnior. Com o relator. Gágaro. Com o relator. Paula. Com o relator. Luciano. Acompanho o relator. Também. Então, unânime. Próximo item. Item 194. Relatoria do Conselheiro Marco Rogério. Secói, Centro Cotidiano Odontológico e Pronto-Socorro Limitada. Marco. Já estou abrindo o arquivo aqui só um pouquinho. Uma Secói, né, 194. É uma multa, PEMED. É uma multa daquelas de não entrega da declaração de médica, aquela lá, estabelecimentos médicos, aonde o contribuinte, na sua defesa, praticamente questiona o poder de tributar e suas limitações, aduz questões de princípios jurídicos, isonomia tributária, e diz que seria ilegal a cobrança concomitante de juros e multa. Eu rebato esses argumentos, boa parte até aplicando o artigo 26A do RICARF,
as questões psicológicas, e também aplico a súmula CARF número 2, que não dá para discutir questões profissionais, que geralmente são abarcadas aí nessas questões de psicológicas. E também refuto a questão da concomitância ilegal da multas e juros, porque nesse caso aqui, como é uma multa, os juros só são imputados depois do lançamento da multa, então não se há se falar em juros. Então, rejeito todas as alegações. Contudo, tá, eu estou aplicando aqui a retroatividade benigna, porque o contribuinte, a multa foi aplicada e essa multa mudou. O valor original dela foi R$65 mil, contudo, com as mudanças atuais da legislação, se aplicam valores de 500 ou R$1.500 por mês em atraso. O único problema aqui, tá, é que lá no penúltimo parágrafo, antes da minha conclusão, eu comento o seguinte: nos autos, não há nenhuma indicação da forma de tributação da recorrente no ano calendário de 2010, o que seria a última declaração anterior ao prazo legal para a entrega da DEMED, e que determinaria qual seria o valor do mês em atraso, o valor por mês em atraso para aplicação sobre os 13 meses em atraso. Contudo, a apuração deste valor, entendo que essa apuração desse valor possa ser feita sem maiores dificuldades no âmbito da Receita Federal de circunscrição do recorrente, ou seja, para verificar qual foi a forma de tributação, se vai ser aplicado por mês 500 ou R$1.500, porque a regra lá fala que é R$500 quando o contribuinte é lucro presumido ou R$1.500 quando é lucro real ou autoarbitramento. Então, nesse caso, eu estou dando provimento parcial ao recurso voluntário para que a multa isolada seja reduzida, devendo ser verificado a forma de tributação na anualidade de 2010 para tanto. Alguém quer se manifestar? Não estou ouvindo ninguém. Tudo bem? Marco, então, o que você está mandando para a unidade de origem, é isso? Eu estou dando provimento parcial. De qualquer maneira, vai ser reduzida a multa, tá? O grande problema é qual é o valor aplicável, se vai ser com a multa de 1.500 por mês ou 500 por mês, que depende da forma de tributação do contribuinte ao longo do ano calendário 2010. Então, no meu comando final aqui, eu estou orientando a unidade a verificar qual foi a forma de tributação no ano 2010, e aí a multa vai ser de acordo. Então, mas eu estou reduzindo a multa, de qualquer maneira, a multa original era 5 mil por mês. Não tem essa informação aí dos autos aí? Do que? Eu olhei os autos, mas não usei o processo, não tem. Eu achei desnecessário, porque seria o caso de converter diligência só para verificar a forma de tributação. Aí eu entendo que esse comando aqui, apesar de um pouco ilíquido, presidente, é tranquilo. Mas foi feito um auto de infração por esse motivo e não diz qual é o regime que o contribuinte optou? Não, a questão foi lançada a DEMED, né? Uma multa, a gente não entrega de uma obrigação acessória. Sim, mas na época não tinha essa diferenciação, presidente. Também tem isso. Tem isso, só se foi isso, porque realmente é estranho. Eu folhei o processo todo procurando essa informação e não achei. Aliás, eu vi que muitos colegas aqui, em outros julgamentos, simplesmente aplicaram R$500 ou R$1.500, não olharam esse detalhe e depois teve embargos da PFN, eu cheguei a olhar. Então na realidade, para evitar de baixar diligência de nada, eu estou dando esse comando um pouco ilíquido aqui. Então tá. Pagano. Deu para entender a proposta do relator aí, né? Deu. Eu vou acompanhar, presidente. Dando provimento parcial, determinando que se execute o acordo lá na base. Evandro. Acompanha o relator. Júnior. Com o relator. Iagro. Com o relator. Paula. Com o relator. Luciano. Acompanho. Também acompanho. Então, provimento parcial na forma que o Marco relatou. Item seguinte agora é minha relatoria, item 195. Alto posto Oeste Verde, isso já está lá na base. 195. Deixa eu localizar isso aqui agora.
Só um minutinho, pessoal. Bom, tá aí. Aqui, deixa eu ver. Recurso voluntário, contribuinte acima, decisão da RJ Curitiba. Lançamento de multa. O ADRJ Curitiba manteve o lançamento de multa por falta de atendimento para entrega de arquivos magnéticos. No calendário 7, exercício 8, conforme a auto de infração que está reproduzido aí embaixo, no valor de R$315 mil. Trago a relatória da decisão recorrida. Trago as manifestações do contribuinte, né? A DRJ manteve integralmente os lançamentos. Eu já vou direto ao voto, porque acredito que, se houver necessidade, eu volto aqui no relatório para tratar do assunto. Então, nas folhas 10, recurso voluntário é tempestivo, exceto em relação às matérias de cunho constitucional e de ilegalidade suscitadas, os demais eu recebo dele e conheço. Em relação a essas matérias, eu não conheço. O recurso voluntário contempla preliminares e matérias de mérito, porém, inicialmente, trato dessas matérias de constitucionalidade, de acordo com a súmula CARF, eu não conheço. Quanto às preliminares, a recorrente alega nulidade do lançamento por ofensa ao artigo 10 do PAF. Aí eu digo lá, como se sabe, referido ao artigo dispõe, eu reproduzo, e digo lá, a mais singela vista dos autos, não mostra uma única lacuna que pudesse levar à nulidade proclamada pela recorrente. Vale dizer, o autuado foi devidamente qualificado, local e data e horário da lavratura estão inseridos no mesmo. A descrição dos fatos é detalhada, inclusive pelo TVF, que é parte integrante do procedimento. A determinação da exigência e intimação para o seu cumprimento ou impugnação estão explícitas e o autuante está corretamente identificado, exatamente como exige o 142 do CTN. Por fim, eu trago o 59 do PAF também, digo que o auditor é comprovadamente auditor da Receita e competente para fazer esses atos, e rejeita o preliminar. Por fim, quanto ao possível equívoco na apuração dos valores e aplicação de percentual da multa, as matérias serão tratadas no mérito agora. Como visto no relato dos fatos, trata-se de apreciar lançamento de multa isolada nascido pelo não atendimento do sujeito passivo de intimações lavradas pelo fisco no curso de auditoria levada a efeito de seu desfavor na forma do mandado de procedimento de forma tal, quando a autoridade tributária visou obter os, aspas, arquivos digitais e documentos pertinentes conforme expressamente constou da intimação CFIS número tal. Eu trago aí. Ainda no mesmo termo de intimação, o agente fiscal fez constar expressa informação de que o não atendimento implicaria em sanções. Eu me trouxe aí. Cientificado em abril de 2010, de que teria 20 dias, ou seja, até 28 de 4 de 2010, para atendimento da intimação, o sujeito passivo deixou transcorrer em habeas o prazo concedido, mas ainda ignorou prazo estendido até 20 de 6 de 2010 por força da reintimação CFIS número tal, folhas tais, da qual foi cientificada em 31 de maio de 2010. Com isso, na visão do fisco, restou exteriorizada a infração tipificada nos artigos 11, parágrafo 3º e 12, inciso 3 da Lei 8.218, com redação vigente à época dos fatos que eu reproduzo. Foi com esse suporte legal que os lançamentos foram perpetrados. Confira-se. 1. A contribuinte utiliza-se de sistemas eletrônicos de processamento de dados para registrar seus negócios e atividades para escriturar livros e elaborar documentos de natureza contábil e fiscal. 2. Na forma do disposto nos artigos 265 e 266 do RIL vigente, artigos 407, 8 e 18 do decreto 2637, da Instituição Normativa da Receita e do ato declaratório executivo da COFINS número 15 de 2001, a pessoa jurídica enquadrada nessas condições deveria entregar a fiscalização no prazo estabelecido em ato de intimação, seus arquivos digitais e documentos pertinentes. 3. Houve a referida intimação e ainda mais uma reintimação para que a contribuinte fizesse a entrega dos arquivos digitais, quedando-se silente, mesmo sendo alertada de que poderia haver punição de caráter pecuniário pelo desatendimentos. Fim do prazo em 20 de 6 de 2010, o fisco procedeu na data de 10 de 8 de 2010 ao lançamento da multa pelo desatendimento, de modo que, em relação a esse procedimento, nenhum reparo a fazer ao trabalho do auditor. Pois bem, confirmada a existência de norma substantiva em plena vigência, no caso, os artigos 11 e 12 da 8.218, e a acuidade com que o agente fiscal alinhou o seu procedimento intimando e reintimando a contribuinte a prestar as informações pertinentes e disponibilizar os arquivos digitais sem obter sucesso, o fato gerador do tributo aflorou, restando ver como alega a contribuinte ter havido equívoco nos cálculos e nos percentuais da multa. A respeito, como a contribuinte aderiu ao lucro real anual, no ano calendário 2007, período exercício 2008, período objeto do lançamento, seu montante e percentual estão definidos no inciso 3 do artigo 12 do 8.218, ou seja, aspas,
A multa será equivalente a 0,02% por dia de atraso calculado sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período até um máximo de 1% dessa aos que não cumpriram o prazo estabelecido para a apresentação dos arquivos. Concretamente, no período autuado, calendário 7, exercício 8, a recorrente oferiu receita bruta de 31.593. Daí a ficha da DPJ, que para isso a DPJ serve bem, tá? A informação aí. Assim, nenhuma dúvida a respeito da base de cálculo, restando ver se o percentual de multa foi corretamente aplicado. Como visto, prescreve o inciso 3, caput do artigo 12, ser a multa equivalente a 0,02% dia até o limite de 1%. Então, se 0,02% corresponde a 0,02 ao dia, ao final de 50 dias atingir-se-á o teto de 1% previsto na norma positiva. Pois bem, considerando como termo inicial para a contagem do prazo para atendimento pela recorrente e, consequente, o mesmo prazo para início da aplicação diária da multa, caso descumprida a requisição fiscal, considerando a data da ciência da reintimação CFIS número tal e folhas, diga-se 31 de maio de 2010, folhas 13, e como data final 20/6 de 2010, tem-se o seguinte quadro: 10 dias em junho, 0,2, 31 dias em julho, mais 9 dias em agosto, total 50 dias, 1%. Lavrado o auto de infração em 11/8, o percentual de multa de 1% assumido pelo fisco está absolutamente correto. Como a base de cálculo era 31.593, a multa foi corretamente mensurada em R$315 mil, conforme está aí embaixo. Repito, pois, os argumentos da recorrente em relação ao mérito. Por fim, mas não menos relevante, cabe observar que a própria recorrente reconhece não ter atendido ao requerido pelo fisco. A respeito, em sua literal e expressa manifestação, do recurso voluntário, folha 120, está aí. Ele disse que o contador não fez, né? A praxe. Por fim, relevante mais uma ponderação acerca da reclamação da recorrente sobre possível exiguidade do prazo para atendimento às intimações. Ora, a ação fiscal e os lançamentos ocorreram em 2010, o período sob análise é 2007, ou seja, a contribuinte teve mais de 2 anos para manter a escrituração digital em boa ordem e ofertá-la ao fisco, quando exigido. Não fez, por isso sua resignação se esvazia e não deve ser considerada. O exposto voto por não conhecer do recurso voluntário as matérias de cunho constitucional e legal suscitadas e na parte conhecida negar provimento no sentido de rejeitar as preliminares e no mérito manter os lançamentos, chancelando a decisão recorrida. É o meu voto. Podemos votar? Marco. Acompanho. Pagano. Acompanho. Evandro. Acompanho. Júnior. Acompanho. Iágaro. Acompanho, sim. Paulo. Acompanho. Luciano. Acompanho. Unanimidade, negado o provimento. Item seguinte, Luciano, sua relatoria 196. VP Serviços Terceirizados. Sim, presidente. Só já está na base. Vamos lá. 196. Sim. Bom, o processo tem como objeto uma multa isolada lavrada em virtude de compensação indevida. Declaração não realizada por causa da natureza do crédito. Foi apresentada impugnação pela recorrente, e aí, alegando em suma o seguinte: o lançamento não especificou o percentual da multa aplicada, a confusão entre os artigos 18 da Lei 10.833 e artigo 44 da Lei 9.430, necessário saber qual o percentual correto, senão seria cerceamento de defesa. Compensação é viável, a decisão é contraditória, sanada pelo STF, que reconhece empréstimo compulsório como tributo. Na verdade, ele tinha apresentado para fazer compensação no título da dívida pública. E daí, esse título da dívida pública era proveniente de empréstimo compulsório. E daí alega ainda, na impugnação, o artigo 170 não define limitações em relação à natureza do crédito, o CTN deve prevalecer frente à lei ordinária. A DRJ julgou pela improcedência, todas as informações necessárias constavam na documentação da notificação, essa é a alegação da DRJ, né? A utilização de títulos da dívida pública justifica a sanção, pelo fato de títulos da dívida pública proverem de empréstimo compulsório, não influencia em nada na decisão.
Aí a recorrente apresentou recurso voluntário, alegando que foi vítima de estelionatários, que venderam, né, esse título da dívida pública para ela, disseram que podia apresentar e compensar. E assim que ela tomou conhecimento da situação, que a situação era ilegal e era inviável, inclusive podia ter a apresentação de sanção, né, resultar em sanção, ela apresentou DCTFs, onde confessou os débitos. Importante ressaltar que ela tentou fazer tudo pela DCTF, tá? Ela nunca tentou retificar ou cancelar as DECOMPs. A DCTF, e ela afirma que a DCTF pode ser utilizada para informar a desistência de compensação, indicou decisões do STJ. Aí eu vou direto para a tempestividade, lá no parágrafo 8. É tempestivo o recurso, com base nos documentos, e atende os demais requisitos. Parágrafo 10. A recorrente alega que foi ludibriada, de forma a adquirir títulos da dívida pública para utilizá-los em compensação. Então, logo tomou conhecimento da situação, tentou reverter ou cancelar a compensação por meio de apresentação de 3 DCTFs, uma original e 2 retificadoras. Quanto a esta afirmação, há de se analisar o artigo 136 do CTN, qual dispõe que, salvo a disposição da lei contrária, a responsabilização do agente ou responsável independe de sua intenção. Assim, uma vez que o contribuinte realizou o ato que se enquadra na tipificação legal punitiva, cabe a aplicação da sanção, não servindo, portanto, a alegação de falta de intenção ou erro, pois a responsabilidade é objetiva. O recorrente alega que fez o cancelamento do pedido de compensação, que claramente seria enviável por meio da apresentação da DCTF. Segundo seu entendimento, isso é possível. Cita decisões do STJ. O artigo 74, parágrafo 1º e 14 da Lei 9.430, de 96, o artigo 26, parágrafo 1º da IN 600, o artigo 9 prevê o seguinte, eu coloco lá esses artigos todos, e aí concluo. Como é possível observar da redação desses artigos, a legislação, os termos do artigo 96 do CTN, prevê que ambas as declarações, DECOMP e DCTF, têm funções diferentes. Pode-se dizer, inclusive, que o artigo 26 da INSRF 600/2005, em consonância com o artigo 74 da Lei 9.430, estabelece claramente que a declaração que tem como objeto a compensação é a DECOMP, e não outra. O mesmo pode ser dito quanto à DCTF, que tem a função de informar sobre tributos. De acordo com o artigo 9º da Instrução Normativa SRF 695, vigente à época da apresentação. Mas não há de cancelar ou anular outra declaração, diferente, com outra função. Por mais que o contribuinte tenha utilizado a DCTF para informar a anulação da DECOMP, reconhecer e aceitar tal situação é entender que não há necessidade de regulação da matéria, uma vez que a referida anulação pode ter procedido de qualquer forma. Diferente seria se o contribuinte tivesse se apresentado ao retificador da DECOMP, contudo, não o fez. Sobre as decisões do STJ, apontadas pelo recorrente, as quais foram utilizadas por ele para fundamentar a sua argumentação, cumpre esclarecer que tais decisões não tratam da autorização da utilização da DECOMP para realizar a compensação, mas sim de que, uma vez constituído o crédito por meio de apresentação e declaração, quando o contribuinte também tenta realizar compensação por meio de DECOMP, não pode o fisco simplesmente inscrever o crédito em dívida ativa, mas deve notificar o sujeito passivo sobre seus débitos ou da própria negativa da compensação e consequente multa, sob o risco de estar infringindo o devido processo legal. Tal afirmação pode ser confirmada no destaque aposto nas decisões indicadas pelo recorrente. Diante do exposto, vamos sempre conhecer o recurso voluntário para o mérito legal e provimento, de forma a manter a decisão da RJ pelos fundamentos acima expostos. Alguém quer se manifestar? Júnior. Eu queria só ver, eu estou olhando aqui o processo, mas ainda não... A multa isolada que foi aplicada foi de 150? Eu não recordo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o Júnior, de cabeça, assim, eu não lembro que eram vários processos. Estou tentando achar aqui.
196. Ó, o auto de infração está na página folhas 22. Uhum. E... Espera aí que está demorando a abrir aqui. Não consigo, porque ela coloca aqui multa regulamentar. É só para ser coerente, porque eu fiz um voto do empréstimo compulsório da Eletrobras e eles aplicaram a multa isolada, mas no percentual de 150%. Sem motivar, entendeu? E aí tem uma decisão da Câmara Superior, da relatoria da Adriana, inclusive, falando que não é uma coisa natural. O simples fato de ser empréstimo compulsório da Eletrobras, por si só, não atrai naturalmente a aplicação do 150. Você teria que apresentar, mas aqui eu não estou... Eu quis 75, Júnior. Hã? 75. Ah, então pronto, resolvido. Ótimo, obrigado, Marco. Tá, perfeito. Proposto do relator de negar provimento. Marco, gente. Marco. Acompanhe. Magano. Acompanhe, presidente. Evandro. Acompanhe. Júnior. Acompanhe. Iagno. Acompanha. Paulo. Acompanho. Também unânime. Negado provimento. Vamos mais um antes do intervalo. Item 197 é seu também, Luciano. Isso. VH Cavegnon. Só um minutinho, por favor. Sistema 97. Isso, já está lá na base também, presidente. Vamos lá. É um Simples Nacional exclusão. Sócio com mais de 10% e administrador de sociedade não optante. O valor global da receita bruta superior ao permitido. Foi emitido o termo de exclusão e, em consequência disso, também auto de infração pela exclusão. Aí, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando a respeito da exclusão, que a sociedade foi criada para facilitar o atendimento voltado a pessoas físicas. Não houve emissão de notas fiscais por apenas uma das empresas, mas sim separadas. Movimentação financeira elevada de 2010 se dá em virtude da aquisição de outra sociedade. A movimentação financeira se deu pela outra empresa, que era Cavegnon e Cavegnon, né, o recorrente é VH Cavegnon, mas a recorrente, por ser recém-criada, não contava com crédito junto às instituições financeiras. Isso aconteceu, inclusive, por um tempo, eles não tiveram nem alvará, e aí eles movimentaram pela outra empresa, enfim, receberam pela outra empresa e emitiram algumas notas fiscais. Reconhece como receita não escriturada um montante de R$ 1.141.356 em 2010, e as diferenças de 2012 somariam 947 mil. A exclusão, sobre a autuação, né, a autuação do auto de infração. A exclusão do Simples não foi confirmada, portanto, não é como efetuar o lançamento. A divergência no entendimento contábil, houve valores não levados em conta, o resultado dos anos 2010 e 2012 são negativos, alega que não é devedora, se for excluído do Simples não deve nada. Para cômputo do débito, deveria ser levado em consideração os valores pagos a título do Simples Nacional. A DRJ foi pela improcedência. Quanto à exclusão, ela diz que a conduta do recorrente se enquadraria nos incisos do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123, o que justifica a exclusão. Quanto à autuação, o auto de infração, não há irregularidade na lavratura, antes do trânsito em julgado o processo de exclusão do Simples, não há problema nenhum. Os cálculos feitos pela autoridade estariam corretos. E quanto à compensação dos valores do Simples, trata-se de matéria estranha, porque é um processo que não trata de compensação. No recurso voluntário,
A recorrente alegou que são indevidos os valores. A exclusão do simples foi indevida, pois não se ultrapassa o limite global da receita bruta. Alega razoabilidade e proporcionalidade. Multa de caráter confiscatório. Não haveria fato gerador que originou o crédito. Os autos de infração se originariam na exclusão do simples nacional, mas não conduzem ao crédito. Ele demanda pela aplicação do artigo 112 do CTN. Em relação à tempestividade, é tempestivo o recurso e tem os requisitos de admissibilidade. Há também o pedido de reanálise de alguns elementos da impugnação. Eu vou lá na parte do tópico 11, aliás, no parágrafo 11 do voto. E se é um recurso voluntário, a contribuinte requer a reanálise da impugnação, nos seguintes termos: conclui-se necessariamente que a impugnação deve ser novamente analisada, agora em grau de recurso. Né? Tá certo. Ressalta-se que, pelo princípio da dilaticidade, não há como se analisar novamente a impugnação, sem que a recorrente aponte quais seriam os pontos. Ou seja, não sei se essa questão, eu vou pular isso aqui, porque é óbvio, né? A gente não analisa, a gente faz isso direto. Esse é o argumento. Exclusão do simples, parágrafo 14. O questionamento efetuado pela requerente sobre a exclusão do simples nacional se deu sobre o valor global da receita que ambas as pessoas jurídicas teriam. A recorrente, VH Cabelhão e CIA, e a outra, Cabelhão e Cabelhão Limitada, na qual constam os mesmos sócios. Como se percebe da constatação feita na representação para exclusão do simples nacional, as folhas 287 e 288. A argumentação da requerente segue a linha de que, apesar dos sócios terem mais de 10% de cotas e um deles ser administrador em sociedade, não participante do simples, não seria superada a receita global. Nos termos do artigo 3º, parágrafo 4º, incisos 4 e 5 da Lei Complementar 123, não sendo, portanto, motivo para que houvesse a exclusão requerendo do regime simplificado. Abaixo se colacionam os valores indicados pela recorrente. Nos termos da representação fiscal, o agente fiscal teria excluído a recontribuinte do simples porque constatou que o valor declarado fora menor que o valor efetivo. Colaciona-se abaixo demonstrativos indicados pela autoridade das folhas 292. Ao verificar a fundamentação da autoridade fiscal, constata que foi feito um trabalho de levantamento de documentos, inclusive com apontamento de dados específicos. Tendo em vista que a recorrente não ataca tal fundamentação, nem aponta documentos ou eventuais falhas no trabalho efetuado pelo fisco, não se vê alternativa e não indeferir o pedido da contribuinte quanto a essa questão. Não se vê também como haver a pretendida aplicação do artigo 112 do CTN e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois a questão aqui não se mostra dubitável, mas tão somente comprobatória. Ou seja, a questão se resume à prova, sendo, como visto, a recorrente não demonstrou no que o levantamento da autoridade estaria equivocado. Em relação ao caráter confiscatório, súmula 2 e artigo 26A do decreto 7235. Em relação ao fato gerador e origem do crédito, a contribuinte alega que não haveria fato gerador que originasse o crédito tributário pretendido. Além disso, os AIs teriam se originado na exclusão do simples nacional, que, embora tenha ocorrido, não conduzem ao pretendido tributo ali consignado. Que é ainda a aplicação do artigo 112 do CPM. Pode haver o lançamento de créditos antes do trânsito em julgado do processo administrativo. O CARF já se manifestou por meio da súmula 77, cuja redação é a seguinte, né? A possibilidade de discussão administrativa, então não precisa ler essa parte, né? Parágrafo 22. Sobre a inexistência de fato gerador, não se vislumbra tal situação, pois foram demonstrados nos autos, documentalmente, folhas 394 e 411, os valores sobre os quais a autoridade fez incidir as alíquotas e percentuais, neste relativamente às multas. Assim, improcede referido argumento. Também não há o caso de aplicação do artigo 112, pois não há dúvida sobre a aplicação da legislação. Multa isolada e aproveitamento dos recolhimentos do simples. Em que pese a recorrente não ter abordado tais questões em seu recurso voluntário, entende-se que devem elas ser discutidas, uma vez que estão relacionadas com súmulas do CARF. A primeira questão diz respeito à aplicação concomitante de multa isolada pelo não recolhimento de estimativas e multa de ofício pelo não recolhimento de tributo. Tal situação, aplicada sobre o RPJ e CSLL,
pode ser constatada no TVF, as folhas 397 e 398. Aí eu colacionei ali o TVF. A aplicação simultânea de multas isoladas sobre estimativas e ofício sobre o tributo tem relação com a súmula CARF número 105, a qual tem a seguinte redação: multa isolada, por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento 44, etc., não pode ser exigida ao mesmo tempo que a multa de ofício, por falta de pagamento de RPJ e CSLL, apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício. No mesmo sentido, transcreve-se a ementa de um dos acordos que fundamentou a emissão da súmula. Eu transcrevi aqui. Diante do exposto, devem as multas isoladas sobre estimativas relativas ao IRPJ e CSL serem anuladas. A segunda questão, que também tem relação com o súmula do CARF, diz respeito ao que o contribuinte chamou de compensação. Como se observa na impugnação, apesar da nomenclatura não favorecer, o que a requerente pretendia foi que os valores recolhidos, enquanto a pessoa jurídica se situava na sistemática do Simples Nacional, fossem aproveitados ou deduzidos os valores lançados no AI, depois que a recorrente foi excluída. Segue abaixo os termos da impugnação, a folha 457. Ao decidir sobre o assunto, a DRJ interpretou que se tratava efetivamente de compensação, e não aproveitamento ou dedução, para fins de cômputo dos valores a serem lançados no AI. Então, a conclusão pode-se verificar as folhas 480 do acordo da DRJ. Daí eu colacionei aqui também. De acordo com a súmula CARF 76, deve a autoridade fiscal levar em conta tais valores, ou seja, os já recolhidos no Simples. Assim, se constitui a redação da referida súmula. Aí eu transcrevi também a redação da súmula ali. Desta forma, devem ser levados em consideração os valores recolhidos pelo Simples para a determinação dos valores lançados. Conclusão. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma que sejam anuladas as multas isoladas sobre estimativas não recolhidas a título sobre estimativas não recolhidas a título de LPJ e CSLL, bem como que sejam abatidos os valores pagos na sistemática do Simples Nacional, os valores lançados nos autos de infração, nos termos da súmula 76 do CARF. Bom, a proposta do relator é dar provimento parcial para afastar a multa e essas compensações serem efetivadas. Essa multa isolada aí, de estimativa, é de 2010? Sim. 11. 10, 11, acho. Aí já não é a aplicação da súmula, né? Essa discussão que eu ia suscitar, porque a gente vai estar, se há um entendimento que se aplica a súmula, aí ele pode reconhecer de ofício, mas a primeira eu acho que tem que verificar se aplica a súmula a essa situação. Eu acho que não. Enfim, vamos lá. Aí se não, eu entendo que não também. Aí a questão é porque o contribuinte não alega nada na peça recursal sobre essa matéria. E aí eu entendo que, por exemplo, já entendo que não aplica a súmula e a matéria já está preclusa. Diga por quê. Ô, Marco, você entende, por que você não entende que não aplica a súmula? Por causa da redação do ordenamento jurídico, aquela lei que está citada na súmula 105, ela mudou, não existe mais. Entendi. É que, na verdade, a fundamentação continua a mesma, né? Foi por isso, inclusive... Mas se tu olhar a súmula 105, ela cita... Eu estou abrindo ela aqui, que não está no teu alto, né? Tá. Súmula 105? A súmula 105 é até 2006, né, Marco? É até 2006, por causa daquela redação da lei lá. Aquela lei foi revogada, Luciano. Luciano, só tem uma coisa. Legal, né? Agora mas já houve uma revisão de súmulas, essa súmula ela é vigente. Ela é. E eu acho que... É vigente para aqueles fatos daquela época, Paula. Não, mas... Acho que não. Mas, Marco, ficaram os mesmos termos, os mesmos fundamentos. Foi por isso que eu colacionei, inclusive, o acórdão, que deu fundamento a ela.
Eu não entendo isso não, Marco. Eu acho que ela é vigente. A gente já teve um voto nesse sentido. Luciana, é que para eles é importante isso, mas para nós entendemos que a aplicação é ampla da súmula, do mesmo jeito. Eu acho que nós votamos. Fiscais, não, eles delimitam até 2007, 6 anos. Até 2007, é claro, que o nosso ponto de vista é isso. Já votamos isso há 2 meses atrás. Eu tenho um entendimento diferente, só para deixar claro para o Luciano. Porque talvez o Luciano não tenha votado, Ciccone. Eu não me lembro. Só, gente. O problema é o seguinte, nós já votamos várias vezes, centenas de vezes, vocês vão divergir, nós também vamos divergir de vocês. Há 2 meses atrás eu fiz um voto vencedor em relação a um processo que a Paula foi relatora da Paula, no sentido de que a multa, seria possível a multa isolada, como é o caso aqui. Para nós, pelo menos, do ponto de vista meu, do Marco e do Evandro, o Iago está chegando agora, essa súmula tem vigência até 2007 só. Se não houve recolhimento de estimativa, o contribuinte não pagou, não pode, depois do exercício, fazer o lançamento, é evidente que não pode. O que se cobra, o que está na legislação, é a multa isolada de 50% pelo não atendimento da estimativa, não recolhimento da estimativa. Esse é um princípio que está na lei, gente, é uma coisa tão óbvia, né? Agora, presidente, deixa eu comentar aqui rapidamente. Paula e Luciano, e demais. Súmula CARF 105. A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas lançada por fundamento no artigo 44, parágrafo 1º, inciso 4º da Lei 9430. Essa redação não é mais essa regulação legal aqui. Então, as multas de estimativas, a partir de 2007, elas vão ser lançadas com outra capitulação legal. Então, por isso que a gente entende que só até 2007 se aplica a súmula CARF 105. Exato. E a partir de 2007... Marco, inclusive, Marco, tem um parecer da PGFN dizendo para não cobrança. Né? Isso não fugiu da minha análise, tá? Essa tua afirmação não fugiu. O fato é que os fundamentos legais continuaram iguais. Ele houve alteração. Ele houve aplicação de súmula. Não. Eles estão querendo aplicar a súmula até 2020, é isso que eu estou entendendo. Só isso. Isso, presidente. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, os fundamentos são os mesmos. Mas aí é uma aplicação de súmula. E aí eu entendo que aí que está, Luciano. Como o contribuinte não suscitou discussão dessa matéria na peça recursal dele, para mim está desperclusa. Bom, de tem isso. Não pode reconhecer de ofício essa matéria, porque já não discutiu. Ele vai que o contribuinte entenda que é falha dessa multa. Não, essa matéria ela pode ser vista ex ofício pelo relator, tá? Porque ela é para fazer a apuração do lançamento, inclusive da multa. Onde é que está escrito isso? Aonde está? Ex ofício, presidente. Uma matéria de ordem pública, pode ser vista, tá? É um erro, para nós isso é um erro. Matéria de ordem pública é isso, pô. Ah, sim. Se fosse a aplicação da súmula... Matéria de ofício não tem lei. Matéria de ofício você decide o que é e o que não é. E eu entendo o que é. É porque ele está entendendo, Marcos. Não vai chegar. Iago, a única pessoa que pode falar agora um pouco é você, porque você chegou agora. O resto aqui, todos nós já temos posição definida, vamos ficar discutindo 5 dias aqui na mesma linha. Então, a nosso ponto de vista aqui, o meu do Evandro e do Marco, é que a multa é devida e não há nada de se falar em concomitância e ponto final. Do ponto de vista dos conselheiros dos contribuintes, que eu respeito, o ponto de vista é outro. Então, o seu ponto de vista que vai trazer agora a decisão disso aqui. Porque, evidentemente, eu vou trazer para votação, não posso mais ficar esperando isso aqui. Tá? Então, o ponto de vista meu, do Marco e do Evandro, é no sentido de que a multa é devida sim. E o ponto de vista do relator e dos demais conselheiros contribuintes, não, é isso. Então, eu posso escolher o voto ou posso ouvir seu ponto de vista primeiro. Tá, eu vou registrar então o ponto de vista. Eu já tinha olhado esse assunto já quando eu estava assessorando a Câmara Superior e tem votos para os dois lados na Câmara Superior também, entendeu? Assim, eu entendo que a súmula ela se restringe à base legal que ela é literal. E por não ser matéria simulada, assim, com todo respeito ao Luciano, eu estou gostando dos dois votos do Luciano, que são bem estruturados, assim, bem fácil de acompanhar. Mas, nesse ponto, eu acho que a matéria não poderia ser conhecida, né? Porque ela não é uma matéria de ordem pública. Né? Se nós vamos esticar esse conceito de que eu posso conhecer tudo aquilo que eu não concordo no recurso voluntário ou no lançamento, aí nós vamos entrar numa questão de vale tudo. Né? Então, assim, eu continuo entendendo, tem aqui, eu estou vendo a precedência aqui da Adriana, relatado pela Adriana, relatado pelo Rafael Vidal, que também coincide com o que a gente pensa aqui, que eu penso também que a súmula, diante da nova base legal, ela não se aplica. Bom, resumindo o voto
do Luciano é provimento parcial. Luciano, são dois aspectos. Um da multa e você também está dando provimento para fazer a compensação dos valores recolhidos, é isso? Claro. Isso, presidente, do Simples, né? Aí eu estou de acordo. Bom, vamos lá então. Vamos separar. Vamos botar a multa primeiro. Marco. Ele vai entender que esse caso aqui é de súmula, Luciano? Eu continuo entendendo. Eu não, tanto que eu vou divergir, porque para mim, na captação legal não é de súmula. Eu entendo. Vai ser uma matéria preclusa, tá? Tá. Pagano. Acompanho o relator em todos os termos, presidente. Só por enquanto, só da multa. O Pagano, Evandro. Acompanho a divergência. Júnior. Com o relator. Iagro. Matéria preclusa. Ok. Paula. Eu estou pensando aqui sobre essa preclusão, né? Se a gente pode avaliar, porque em relação à aplicação da súmula, eu sou a favor e acompanho o relator. Agora, estou vendo aqui que talvez por não ter suscitado, você entende, Leonardo, que é porque isso é matéria de Ordem pública. Não, de ordem pública e você... Eu entendo por dois motivos. Primeiro, que eu acho que aplica a súmula. E se aplica a súmula, é auto-aplicável, pode julgar. Mesmo tendo vencido nessa questão, eu entendo que isso é matéria de ordem pública, sim. Porque há imputação dúbia, né? Dupla imputação sobre o mesmo fato. Isso sim é uma matéria de ordem pública, porque ela requer aí uma reanálise do lançamento, ou seja, entendeu? Sobre a mesma base. Eu não estou falando de bis eu estou falando de dupla imputação de penalidade. Isso também pode ser visto de ofício pelo julgador, você entendeu? Porque a multa de ofício concomitante com a multa isolada é uma dupla penalização. Então, assim, primeiro ponto, eu entendo que a súmula é auto-aplicável e se aplica ao caso sim. E se eu fosse vencido, como eles estão falando que a súmula não aplica, porque o entendimento é que a súmula não se aplica nunca para eles, a não ser até 2006, né? Ou seja, para nenhum outro caso eles aplicam a súmula. Mesmo assim, eu entendo que é matéria de ordem pública, entendeu? É isso. Pronto, Paula, satisfeita? Eu vou satisfeita, eu vou acompanhar o relator. Hoje eu não estou pensando muito bem, esse barulho está me deixando, mas eu acompanho. Poxa, Paulo, não está pensando bem, deve me acompanhar. Não, nada disso, Luciano. É que eu aplico a súmula, porque até eu que trouxe esse assunto. Eu só estou dizendo que eu estou tendo que perguntar para o Leonardo de novo, porque eu estou aqui, ó. Bom, tá bom, eu vou acompanhar a divergência, você vai fazer esse voto, Marco? Quer que eu passe para o Iágaro? Marco, seu microfone. Pode ser Inflação. Deixa eu só... Já decidi. Isso aí não é auto de infração? Engloba crédito. Então, a gente não é por qualidade, né, presidente? Inflação. É pró-contribuinte. É pró-contribuinte. Desculpa, bem lembrado, Pagano. Em função da alteração, favorável ao contribuinte. Pagano, muito obrigado, bem lembrado. Continuando, então não tem voto vencedor, que é o próprio relator. Outra matéria, você está entendendo que é possível compensar os valores, tá? Eu acho que está bem claro. Está bem claro, perfeito. Se eu não me engano, Iagro, até perguntar para você, acho que tinha até uma nova da COFIS antigamente, não sei, se ainda que no caso de lançamento deveria observar, o auditor deveria verificar se tem créditos, né? Não é isso aí? Se já tinha pago o tributo. Tem. Então, acho que está tranquilo. Marco? Acompanha. Pagano? Acompanha. Evandro? Acompanho. Júnior? Acompanho. Iagro? Acompanho. Paula? Também acompanho. Também acompanho, eu acho que é tranquilo. Bom, então depois eu escrevo aqui, por face daquela alteração do processo administrativo fiscal, foi aí afastado esse lançamento de multa isolada, e pode ter qualidade, mas em função da legislação. E no demais, nos outros aspectos foram por unanimidade, tá? Vou dar um intervalinho de 5 minutos para escrever todo esse texto aqui. Bom, café. Marco Antônio, intervalo.